comentar com vocês hoje o maior inimigo oculto dos executivos hoje, de um modo geral. Existem muitas coisas ocultas que a gente não está claro para todo mundo ainda, né? Mas a gente vai começar o nosso trabalho aqui. Quero desejar que vocês sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui nesse nosso bate-papo de hoje, né? Eu sou Lourdes Rosalém, eu atuo como mentora para executivos de todos os níveis e eu procuro sempre contribuir para a mudança de atitudes e mudanças de comportamento, porque ao final, né, essas são as maiores exigências das empresas hoje, nesse mundo, né, nesse futuro, que na verdade esse futuro já chegou, né? O futuro é agora. E nesse mundo tão tecnológico, tão robotizado, o que está realmente fazendo sentido são os comportamentos e as atitudes que as pessoas tomam dentro do seu ambiente de trabalho. Porque, na verdade, não existe nenhum robô, nenhuma tecnologia que vai fazer isso mudar, né? Nenhum robô, nenhuma tecnologia vai substituir os comportamentos e as atitudes. Então, essas são coisas extremamente importantes no mercado de trabalho hoje. As empresas estão dando muito foco disso, né? E, na verdade, muitos executivos eles estão sem saber assim, para que lado ir diante disso tudo. O que eles vão estudar, como é que eles vão poder estar por dentro dessa nova onda, como é que eles vão poder aprender tantas coisas se eles não encontram tempo nem para respirar, né? Para cuidar da carreira e para dar o devido apoio à família, né? O excesso de trabalho tem contribuído muito para que as pessoas fiquem meio perdidas, né? Mas uma coisa é certa, é possível, desde que a gente descubra o foco, desde que a gente comece a cuidar realmente daquilo que é essencial, né? Estar aberto às mudanças, ter coragem, né, na verdade, para descobrir e encarar o maior inimigo, né? Se a gente tiver coragem para isso, a gente chega lá, com muita sabedoria. E é sobre isso que eu vou falar nessa live de hoje. Eu vou falar sobre o maior inimigo oculto dentro dos executivos. E aí eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Você já parou para pensar o que uma empresa, ou melhor assim, o que a sua empresa quer de você hoje? Tá? Você está antenado nisso? Você já fez essa pergunta? Fez essa pergunta para algum dos seus executivos, algum dos seus superiores? O que isso significa? Significa saber com toda certeza que essa empresa ela quer muito mais do que só aquilo necessário para que você possa fazer bem o seu trabalho. Ela está querendo muito mais, mas a gente tem que descobrir o que realmente essa empresa está querendo, né? Ela quer que você saiba, além de conhecer os processos que estão ali na sua área, que você entenda como esses processos podem contribuir para o todo da organização. Mas uma coisa é certa, né? Infelizmente, grande parte das organizações, elas ainda estão organizadas por hierarquia, aquele famoso organograma, né? Mas mesmo assim, essa hierarquia, esse cronograma, ela não exclui a necessidade da colaboração e da integração entre as áreas, essa necessidade de trabalhar com as equipes, na verdade, né? Todas as empresas, elas valorizam essa forma de trabalhar, integrado, trabalhando juntos com a equipe, né? E isso vai caber a cada um de nós. Colaboração e integração, elas não constam no organograma de nenhuma empresa, mas cabe a gente, né? Cabe a cada um de nós começar a dar importância a esse tipo de trabalho. E colaboração, integração, o que significa? Significa dizer que o conhecimento não é mais mérito de quem está lá no topo, não, como era bem pensado até bem pouco tempo atrás. A responsabilidade é de todos dentro da organização, porque só através dessa colaboração, desse trabalho em equipe, é que as discussões, as decisões, na verdade, elas começam a sair de uma forma bastante interessante, né? A integração dos conhecimentos de várias pessoas com especialidades diferentes, elas são fundamentais para que a empresa alcance os resultados esperados. Mas o que eu venho percebendo ultimamente com muita ênfase?
é que a maioria dos profissionais nos meus atendimentos, eles se preocupam muito somente com a sua área de atuação e dão pouca importância em integrar esse trabalho com as outras áreas da empresa. Eles focam muito ali no seu trabalho, não se preocupam em fazer network e não se fazem com isso, eles não se fazem conhecidos. Eles, na verdade, eles nem sequer eles se conhecem, né? Se preocupam em conhecer e se inteirar como é que está sendo o planejamento estratégico da empresa, ou seja, como é que a sua área vai contribuir para o todo, vai contribuir para os resultados da organização, né? E sabe quando esses profissionais começam a pensar nisso, né? Quando surge, então, uma oportunidade deles participarem de algum processo seletivo interno. Aí bate o desespero geral, né? E aquele desenvolvimento que deveria ser assim permanente, essas pessoas querem resolver em poucos dias. E aí, nessas horas, eu sou procurada por esses profissionais que eles querem começar a entender sobre si, começam a querer se autoconhecerem, se prepararem para responder aquelas questões mais estratégicas, né? E uma das primeiras perguntas que eu faço para esses profissionais, quando eles me perguntam, é assim: qual é a razão principal da sua área? Por que a sua área existe? E aonde a sua área contribui para o todo da organização, né? Eu pergunto assim, quais são os 20%, os seus 20% que contribuem para os 80% dos resultados da organização? E aí, o que acontece? A maioria demora para responder. Mesmo que a Aline está dando resposta, está dando risada aí, Aline, é o seu caso? Não é só o seu caso não, Aline, é o caso de muita gente, da maioria das pessoas, tá? E a maioria, então, elas demoram para me responder. Mas, na verdade, muitas vezes elas sabem sim a resposta. Mas por que elas demoram para responder? Porque elas não encontram as palavras certas, elas não encontram as palavras mais apropriadas para falar da sua área. Porque na maioria das vezes elas não pararam antes para pensar nisso, elas não dedicaram o tempo necessário para pensar nas coisas estratégicas, porque na verdade elas executam, elas fazem a operação do dia a dia, né? Porque é muito mais fácil, porque elas já dominam isso, então não tem que pensar, não tem que ter muito raciocínio nisso tudo, mas dá para resolver, né? Dá para resolver isso tudo, mas sabe como você pode começar a resolver isso? Pensando no foco da sua área, pensando naquilo que é essencial. E as pessoas sabem disso, não vou dizer que as pessoas não sabem não, tá? Mas aí eu pergunto assim, por que elas não fazem? Se elas sabem, por que elas não fazem? Porque o que eu tenho percebido é que o estresse do dia a dia, aquela busca por agradar, acaba inibindo a reflexão, acaba inibindo aquele tempo que a pessoa tem para pensar. E, na verdade, quanto mais a pessoa trabalha, mais o estresse aumenta, mais a qualidade do trabalho cai. E a maioria, ela se dedica, então, na maior parte do tempo, àquelas atividades menos importantes, mas aquelas que têm volume, aquelas que aparecem, né, perante os olhos dos outros. E aí, ou seja, assim, aquelas atividades que, na verdade, ela vai desentupindo a mesa, né? Ela vai botando para fora. E, com isso, ela tem a sensação de que ela está produzindo. Então, esse é um dos grandes pecados que o executivo comete e é uma das maiores coisas que eu vejo nos meus atendimentos de mentoria, tá? E a gente tem que ter preocupação porque ela é uma atitude, na verdade, assim, bastante perigosa mesmo, né? Porque o desempenho da pessoa começa a ser insatisfatório e começa a ficar decepcionante para ela própria, né? Para si e para os seus superiores, tá? E aí tem um outro agravante. Como a cultura da nossa empresa não é de dar feedbacks pontuais para corrigir o futuro, mas somente para dar feedbacks assim para corrigir os erros do passado, a situação vai se agravando até chegar a um ponto, na verdade, um ponto insustentável. Sabe a pergunta que eu me faço todos os dias, com toda essa bagagem que eu venho trabalhando há muitos anos com muita gente, eu me faço uma pergunta todos os dias até hoje, né? E eu me faço essa pergunta mais do que uma vez por dia,
por dia, para ver se eu estou realmente atingindo meus 80% do resultado que eu preciso dar naquele dia, porque eu também tenho metas para cumprir. As minhas metas, eu me imponho metas. Então eu me preocupo em saber se eu realmente estou cumprindo aquilo que eu me comprometi naquele dia. Os meus 80% de resultado, né? Dando 20% de esforço para alcançar meus 80% de resultado, né? Porque e eu me pergunto assim, essa é a coisa mais importante que eu deveria estar fazendo hoje com o meu tempo e com os meus recursos nesse momento? Eu me questiono isso o tempo todo. E até criar o hábito de me perguntar isso, eu colocava um alarme no meu celular de 2 em 2 horas. Sabe por que eu fazia isso? Porque sempre é muito fácil a gente se desviar do rumo. Porque é muito mais fácil a gente fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que é prazeroso, né? E com isso a gente realmente se desvia daquilo que é essencial. Mas é possível mudar? É possível sim. Mas sabe quando nós vamos conseguir mudar? Quando a gente parar de tentar fazer tudo, de deixar de dizer sim para todo mundo, né? Aí sim nós vamos conseguir oferecer a nossa contribuição naquilo que realmente importa, né? E aí eu pergunto para você, você se sente sobrecarregado, né? Se sente fazendo trabalhos onde você sente que você está sendo subutilizado, como fazendo atividades de pouca importância? Porque, na verdade, o nosso objetivo é ter foco, é trabalhar naquilo que é essencial e é buscar diariamente fazer menos, mas fazer muito melhor. É foco, é trabalhar no essencial, né? E parar para a gente, assim, constantemente se perguntar, eu estou investindo meu tempo nas atividades certas? Coloque lá seu celular também para tocar de 2 em 2 horas e comece a fazer essas perguntas para vocês. Vocês vão se surpreender com o resultado, né? Para vocês vão ver se realmente você está dando tudo aquilo que você tem que dar em busca dos seus objetivos pessoais, dos seus objetivos profissionais e dos objetivos da empresa, dos resultados da empresa. Faça essa experiência, tá? O que vale não é a gente avançar um pouquinho em várias direções, tá? A nossa energia no trabalho, ela tem que ser, e na vida pessoal também, ela tem que ser canalizada para investir em menos coisas, mas num avanço significativo naquilo que mais importa, né? E aí a gente tem que parar de seguir o fluxo, tem que começar a seguir o seu propósito de vida, o propósito da sua área, o propósito da sua empresa, né? Tô olhando aqui, se tem alguma pessoa aqui perguntando alguma coisa, tá? Vocês podem fazer pergunta a hora que vocês quiserem, né? E aí, você deve estar pensando assim, ó, e é muito fácil você falar isso, você não me conhece, você não conhece, aí é isso que eu ouço, você não me conhece, você não conhece a minha empresa, você não conhece meu chefe, né? Se eu não fizer isso, eu perco a minha função, eu fico mal vista, né? Isso é uma forma de pensar, e é uma forma errada de pensar? Não necessariamente, mas tem jeito da gente mudar, porque eu conheço bem a cultura de muitas organizações. Eu atendo profissionais de empresas das mais variadas especialidades, né? E também profissionais de todo tipo de especialização, muito diversificado. Mas eu posso afirmar que os problemas das pessoas, não importa a empresa que ela trabalha e não importa a área que ela trabalha, os problemas são sempre os mesmos. As insatisfações são as mesmas, o estresse está cada dia maior, as longas horas de trabalho e o cansaço são iguais. A vida familiar de muitos se complicando dia a dia porque não tem tempo de dar assistência para a família, tá? Aquela falta de paciência porque está preocupado em fazer muitas coisas. Eu tenho muita coisa para fazer. Então, fica naquela impaciência que ela não tem tempo de ouvir as pessoas, tá? Isso está aumentando cada dia mais. E a falta de tempo virou um argumento para compensar todas essas coisas importantes que elas não são feitas, né? E nisso, a qualidade de vida vai se deteriorando, né? E aí eu digo assim, nós sozinhos, nós podemos mudar essa realidade?
Nós podemos mudar a cultura das organizações, nós podemos mudar os nossos gestores, mudar a forma de pensar dos nossos gestores sozinhos? Com certeza não. Mas nós podemos começar a fazer a nossa parte, né? E como a gente pode começar a fazer a nossa parte? Começando a mudar o nosso mindset, começando a mudar a nossa forma de pensar, né? De deixar de fazer tudo para todo mundo, né? E fazer menos, mas porém fazer melhor, fazer com foco, fazer aquilo que é realmente essencial para contribuir para os resultados. Nós podemos parar de pensar que tudo é importante e fazer uma pausa para a gente pensar, refletir o que realmente importa, né? Não é aquela agonia de querer realmente dar conta de tudo. Nós temos que começar a parar de achar que vai dar conta de tudo, porque na verdade a gente não dá conta de tudo. E começar a pensar assim, do que é que eu vou abrir mão, o que é que eu vou deixar de fazer para pensar no essencial, para fazer o que é essencial. Então eu tenho que tirar, não é só colocar coisas para fazer, eu tenho que tirar algumas coisas que não são importantes, e aí vai parar, pensar, refletir, para eu começar a colocar coisas novas no lugar, coisas que são realmente essenciais, né? Eu tenho que começar a parar aquela sensação de que as coisas fugiram do meu controle, bate aquele desespero, não vou dar conta, tenho muita coisa para fazer, né? Porque eu tenho muito trabalho, e realmente parar, refletir, começar a pensar naquilo que é essencial para a gente voltar a ser dono do nosso controle, né? Nós temos que parar, nós temos que deixar de executar demais para escolher com cuidado o que fazer para a gente realizar realmente um excelente trabalho. De deixar de sentir exausto, sobrecarregado, de chegar em casa à noite sem ter a menor energia para estudo, para família, para nada, para a gente sentir alegria e prazer no trabalho. Porque sim, é possível, é muito possível e é muito importante a gente ter prazer naquilo que a gente faz, ter alegria, sentir que aquilo a gente está contribuindo para alguma coisa maior. Lembre-se, né? Vocês, de um modo geral, que são muito mais jovens do que eu, vocês vão ter que trabalhar muitos anos. Ainda eu, com a minha idade, ainda trabalho, vou trabalhar ainda durante muitos anos. E se a gente vai ter que dedicar muitos anos para um trabalho, esse trabalho tem que ser prazeroso. A gente tem que trabalhar com felicidade, tem que trabalhar com prazer, né? Tem uma frase que eu gosto muito, porque ela vai direto nesse ponto. A frase diz assim, ó: a busca pelo sucesso é um acelerador para o fracasso. Sabe por quê? Porque para agradar, para ser reconhecido no trabalho, nós aprendemos que nós devemos dizer sim para tudo. Isso na nossa cultura, isso é ser bem visto. É ser visto como aquela pessoa que resolve tudo. E com isso, nós somos cada vez mais procurados para novos trabalhos, que atribuem a gente novas exigências, né? Então, isso é o que era a forma antiga de pensar. Vamos mudar o nosso mindset, vamos começar a realmente pensar de uma forma diferente, né? Porque isso só nos leva à dispersão de energia e uma sobrecarga muito grande de trabalho. E aí, com isso, a gente realmente se distancia do essencial. Trabalhar, enfiar a cabeça no trabalho feito uma avestruz, né? E esquecer de tudo que está à nossa volta. Esquecer daquilo que é importante, daquilo que é essencial. A busca pelo sucesso, ela destrói aquela clareza que nos levou a chegar lá até aquele momento. Porque o que nos levou a chegar ali não significa que nós vamos ter continuidade com esse sucesso. Então, muito cuidado. O sucesso, ela é realmente uma faca de dois gumes. É muito importante a gente começar a refletir nisso, né? E cair nessa busca indiscriminada por cada vez mais, por fazer cada vez mais, por agradar cada vez mais, foi a razão do fracasso de um dos meus mentorados. Mas que, na verdade, não foi só dele, não. Eu estou dando um exemplo de um, tá? Mas é uma situação assim que eu vejo, que eu atendo, é uma situação bastante comum.
Essa pessoa, esse meu mentorado, ele, na busca pelo sucesso, naquela agonia de alcançar aquele tão sonhado posto que ele achava que era dele, por conta do bom desempenho, pelos resultados bons que ele apresentava, ele trabalhava longas horas por dia, ele levava trabalho para casa, ele não largava do celular um minuto o tempo todo, porque ele queria acompanhar tudo que estava acontecendo, né? Ele absorvia trabalhos e responsabilidades que eram de outras áreas, sem ao menos um minuto sequer ele parar para pensar que ele estava tirando espaço do crescimento das outras pessoas. E ele ia absorvendo cada vez mais, né? Os relacionamentos profissionais dele foram se deteriorando, mas de uma forma muito sutil, de que, na verdade, ele não percebia. Mas aí, um belo dia, foi anunciada a contratação de um executivo para o lugar dele, para aquele lugar que ele tanto trabalhou e que ele tanto sonhou, que ele achava que era dele por mérito, né? E aí ele me procurou, desesperado, porque e nós trabalhamos durante muito tempo, e o caminho dessa conscientização a conscientização de que foi ele próprio que criou essa situação. Foi um caminho longo, né? Mas foi de grandes e importantes descobertas. Ele realmente se conscientizou de todas as coisas inadequadas que ele estava fazendo, tá? E só reforçando o que eu já comentei, né? A busca indiscriminada por fazer mais e mais foi a razão do fracasso dele. E é a razão do fracasso de muitas pessoas, né? Porque nós perdemos, na verdade, a capacidade de filtrar aquilo que é importante e aquilo que não é, né? E no meu meio aqui, isso é chamado de fadiga decisória. E o que é isso? Porque quanto mais escolhas nós somos forçados a fazer, mais a qualidade das nossas decisões se deteriora, né? Eu vejo profissionais estressados por toda parte. A gente ouve também assim, ó, aqui a Claudinha está dizendo aqui, eu faço um monte de coisa, do final do dia parece que eu não fiz quase nada. É isso aí, Cláudia. Claudinha, é a pura realidade, essa é a realidade da maioria dos profissionais. Trabalho, 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 quando chega no final do dia, sai exausto, sem vontade, sem energia para nada, nem para a família, né? E aí fala assim, o que é que eu fiz de bom? Tá? Por que eu estou tão cansado? Porque quando a gente faz as coisas que elas são necessárias, as coisas que são essenciais, as coisas que nos dão resultado, a gente sai com a energia a toda. Pode comprovar isso, tá? E voltando aqui que a gente fala a gente ouve muito assim de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? Mas o que eu vejo? As pessoas se submetendo a ficarem ligadas na empresa 24 horas por dia. Ficam ligados no celular 7 dias na semana, né? Quando tem reuniões, eu pergunto assim, o que vocês discutiram nessa reunião hoje? Eu levei 10 assuntos que eram de extrema prioridade, né? Prioridade, na verdade, é uma coisa. Urgente é uma coisa. Porque se eu não tiver uma prioridade, uma urgência, tudo passa a ser prioridade, tudo passa a ser urgência, né? Então, vamos ter cautela nisso. A palavra prioridade, a palavra urgente, né, virou moda, tá? E eu pergunto assim para essas pessoas, o que aconteceria se você nunca mais, se ninguém mais achasse que estar ocupado é estar importante? Porque, na verdade, é isso ainda que as pessoas pensam, né? Quanto mais ocupado eu estiver, mais importante eu sou. Então, a gente tem que começar a mudar o nosso mindset, né? Por que a maioria das pessoas pensa assim, né? E que tal, e eu pergunto assim, que tal se nós começássemos, se nós aprendêssemos, na verdade, a escutar, né? Deus deu para nós 2 ouvidos e uma boca só. Então, vamos começar a escutar, vamos começar a compartilhar aquilo que a gente sabe, vamos começar a ouvir as pessoas para a gente poder aprender com as outras pessoas, vamos começar a refletir, meditar, né? E aproveitar a vida desde agora, e não deixar só para aproveitar lá na aposentadoria, né? Vou contar uma história minha, que é a minha busca por mais,
há uns anos, muitos anos atrás, a minha busca por fazer mais, por ser uma pessoa querida, por ser uma pessoa aceita dentro da organização, por querer ser recompensada, por querer ser promovida, essa minha busca era tão intensa que eu me lembro, né, há muitos anos atrás, ainda quando eu trabalhava dentro de uma empresa, quando eu tinha alguma reunião fora, que era longe, que eu não precisava retornar para a minha empresa, né, eu ficava tão perdida que eu não sabia o que fazer com aquele tempo livre. E eu ficava desorientada, e é isso que acontece com grande parte das pessoas quando elas se desligam um pouco da empresa, quando elas estão fora do ambiente, né? Por que que isso acontece? Porque, na verdade, nós aprendemos desde muito cedo que o trabalho intenso é o segredo do bom resultado. E muitos de nós já fomos, sim, recompensados pela alta produtividade, por ser uma pessoa com quem se pode contar para resolver todos os problemas. Mas nem sempre é o segredo, esse é um segredo para ser recompensado, não. A gente também pode ser punido por isso, né? Eu vou contar uma história minha também, que eu me lembro quando eu estava grávida no segundo mês de gravidez do meu primeiro filho, eu trabalhava numa empresa de grande porte e eu fazia seleção de pessoal para o nível bem operacional, né? Era lá em São Paulo ainda, e onde o volume de vagas e o número de candidatos era assim uma coisa absurda, né? E sabe lá, né, início de gravidez, enjoo, eu passava mal, eu falei, vou tirar minhas férias, porque elas já estavam vencidas há muito tempo, alguns meses, e eu tinha direito dessas minhas férias. Então eu pensei assim, eu vou aproveitar essa minha indisposição temporária e vou aproveitar e vou tirar minhas férias. E eu fui no meu diretor, e aí o que eu ouvi foi o seguinte: eu não posso me dispor de você agora, nessa época. Nós estamos atolados de vagas e atolados de candidato. E você é a pessoa que consegue atender o maior número de candidatos por dia e com excelente qualidade. Os demais colegas seus, porque eu não trabalhava sozinha, nós trabalhávamos numa equipe grande, né? E os demais colegas seus, eles não conseguem dar o resultado que você consegue. Então, eu fui punida pelo meu bom desempenho. Então, muito cuidado, não é só de um lado que a gente tem que enxergar as coisas, né? E tem uma frase bem famosa que a gente ouve quando a gente fala de empresas de um modo geral, mas isso serve também para a nossa vida pessoal, né? Ou você está crescendo ou você está morrendo. E tanto serve para as organizações quanto serve para as pessoas, para nós como um todo, né? Por quê? Porque crescer não significa... na verdade, crescer significa, sim, não ficar para trás nesse mundo que se expande a todo momento. O mundo está aí, à nossa volta, para quem quiser, né, ver e reconhecer as coisas. Então, crescer significa que a gente também tem que acompanhar essas mudanças todas que estão acontecendo no mundo, né? E falar em crescer, na verdade, também não significa só falar em ser promovido, não, tá? Significa que a gente tem que estar aprendendo todos os dias, aprendendo constantemente coisas novas. A gente tem que estar antenado com as mudanças que estão acontecendo dentro da nossa empresa, antenado com as mudanças no nosso ramo de atividade, né? Antenado com as mudanças no mundo. E eu volto a falar, não é enfiar a cabeça no trabalho e achar que você está crescendo, porque na verdade isso não é crescimento, nem para você e nem contribuição para o crescimento da sua empresa, né? E quando a gente fala em crescimento, né, a gente pode falar que crescer, quando a gente acompanha o nosso crescimento, quando a gente sabe que a gente está contribuindo, tá? Isso gera uma empolgação enorme, gera uma energia muito grande. E isso a gente começa a atrair pessoas talentosas e experientes para o nosso lado, pessoas cheias de ideias, e que eles também vêm buscar as nossas ideias. O que a Aline está falando aqui? Hoje eu vou ficar até mais tarde para fazer o trabalho que um colega não fez. Sendo assim, eu estou sendo punida por entregar tudo que me é passado. Aline, tem 2 pontos, né? Aí a gente precisa entender por que o seu colega não fez. De quem é a responsabilidade? Vamos ver assim, de quem era a responsabilidade de ver qual era o trabalho que esse colega tinha que entregar. Se o gestor dessa pessoa não acompanhou, na verdade, a responsabilidade é do gestor. Se tinha prazo para entregar, né?
Então, nesse momento você está sendo punida assim, mas vamos ver de quem é, na verdade, a responsabilidade maior. E amanhã você fala com ele, não deixa passar isso não, tá? Porque se você está sendo obrigada a fazer o trabalho dele, vá lá e fale com ele amanhã. Ô cara, o que aconteceu? Você sabe? E isso é uma coisa, isso é dar feedback. Feedback pensando no futuro. Cara, tu deixou o teu trabalho sem fazer e eu tive que ficar até tantas horas da noite para fazer um trabalho que é seu. Isso não é trabalhar em equipe. Então, Aline, não deixa eu passar isso não, tá? Vai lá conversar na boa com ele e mostrar para ele o que ele causou para você, tá? E aí, então, falando, né, que crescimento gera empolgação, gera energia, atrai pessoas talentosas, né? Eu vou perguntar assim, você já conviveu com alguém que está sempre querendo encaixar só mais uma coisinha nas 24 horas por dia? Eu conheço um monte de gente assim. Sabe aquela pessoa que tem 10 minutos para ir para uma reunião, né? Para ela chegar numa reunião, que é uma reunião importante. Mas ainda assim, ela senta naquela agonia, ela vai responder mais uma mensagem antes de sair. Ou então, sabe aquela pessoa que concorda em entregar um determinado relatório que é super importante na sexta-feira, numa determinada hora, né? Mas ela tem outro trabalho importante para entregar na mesma hora e ela não para refletir e ela vai aceitando, né? Ela sempre, sabe aquela pessoa que sempre acha que dá para fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, tá? Só que esse raciocínio, gente, é falso. Essas pessoas, elas chegam atrasadas na reunião e elas são vistas chegando atrasadas nas reuniões. Ela perde os prazos de entrega ou, na verdade, ela pode até entregar no prazo, mas elas não entregam com a qualidade que deveria ser entregue, né? E tem uma lógica nisso tudo. Quando a gente diz sim para uma oportunidade, a gente sabe que tem que dizer não para algumas outras. Então é uma questão de escolha. É questão de dizer sim para aquilo que é essencial, para o foco, para o resultado do nosso trabalho, né? Mas tem uma coisa muito importante aí. Você não vai conseguir descobrir o que é essencial se você tiver o tempo todo com a cabeça enfiada só no seu trabalho, sem parar para pensar, sem parar para refletir, né? A gente precisa de tempo. Precisa de tempo, não é para não fazer nada não, tá? Porque refletir é trabalhar, tá? Contrariando o que muitos pensam, né? Então, a gente precisa de tempo para parar, para olhar a nossa volta, para olhar as outras pessoas, para respirar. A gente precisa de tempo para pensar. Esse tempo é muito importante para a gente ter clareza, para a gente inovar e para a gente crescer, né? Eu ouvi de uma cliente minha, gerente de uma área muito importante, que ela sempre indica um funcionário para ir às reuniões, porque ela não quer perder tempo. E aí, algumas coisas seríssimas podem acontecer nessa hora. Ela deixa, na verdade, de se expor perante seus pares, perante seus superiores, né? Ela deixa de ouvir e de discutir coisas importantes, coisas estratégicas para a sua área, para a empresa. Ela, na verdade, ela pode ser vista como uma pessoa omissa, né? Que não quer expor as suas opiniões, ou mais ainda, é ser vista como uma pessoa que não tem opinião. Então, muito cuidado, né? Principalmente quando a gente ocupa determinada posição dentro da empresa, a gente tem sim que participar de algumas reuniões, que elas são importantes, reuniões estratégicas, né? E por que essa minha... por que eu ouvi isso dessa pessoa? E eu indaguei, por que você não vai nas reuniões, né? Porque ela me disse assim, que as exigências dali do dia a dia dela são tantas que impede ela de fazer essas pausas importantes. Então, impede, na verdade, dela se afastar desses assuntos operacionais. Mas isso é uma necessidade de todos nós. A gente precisa começar a olhar de longe e ver as coisas de uma forma mais ampla e não só ficar vendo o nosso pedacinho do trabalho, né? E a maioria dos executivos me dizem assim, eu não consigo tirar uma horinha, nem sequer uma horinha por mês, para eu pensar na minha carreira, para traçar estratégias de crescimento. Olha o erro que essas pessoas estão cometendo, né? Essa mesma cliente minha, que não vai nas reuniões, ela está concorrendo a um processo seletivo e ela pensou em desistir desse processo porque ela não encontrava um tempinho para concluir a primeira parte do processo seletivo dela, que era apresentar um projeto pequeno, né?
do qual ela dominava totalmente, ela sabia fazer, mas ela não encontrava tempo, ela não encontrava espaço na agenda dela para a coisa mais importante da vida dela, que naquele momento, que era uma promoção, né? Então, o que eu sugiro a vocês? Comece a reservar um período sem distrações, num lugar isolado, né? Para não fazer absolutamente nada além de pensar, tá? Poucos minutos são suficientes, né? Pode parecer um luxo, pode parecer um desperdício de tempo, mas você vai acabar descobrindo que essa é a maior ferramenta para que você possa descobrir o seu foco, para que você possa, na verdade, descobrir o que é essencial para o seu trabalho. E mais do que isso, né? Essa é uma ferramenta que nos dá nos recarrega emocionalmente. A gente precisa de ter algumas paradas estratégicas durante o dia, tá? E quando eu pergunto, então, para os meus mentorandos, e sobre leituras, como é que estão? Qual foi o último livro que você leu? O que você tem visto aí, né? Você encontra tempo suficiente para se atualizar, para aprender a falar uma linguagem corporativa, né? E a maioria não encontra. Porque está sempre cansado, está sem energia, sem concentração para a leitura. Porque depois de 10, 12, 14 horas de trabalho por dia, fazendo só trabalhos operacionais, correndo, apagando incêndio, fazendo só as coisas urgentes, realmente ninguém tem fôlego para isso, né? E aí eu comecei a fazer várias pesquisas e eu vi, né, que os melhores CEOs das empresas, eles encontram sim espaço na agenda para ler e para pensar. Eles chegam a tirar várias horas na semana para parar, para pensar, para refletir, para ler, para se atualizar. Porque é isso que recarrega as energias, a inovação, né? A gente precisa disso, todos nós precisamos disso, né? E para descobrir o que é essencial, o que o profissional ele deve ser um bom ouvinte e um bom observador. E esse é um dos maiores problemas que eu tenho visto também nos mentorandos, tá? Escutar de verdade, escutar assim com muita atenção, né? Escutar com os dois ouvidos bem abertos. Porque quando a gente abre bem os ouvidos e a gente tem paciência para ouvir o outro, a gente descobre aquilo que nem é dito. A gente começa a ouvir e observar a pessoa, para a gente entender o que é que tem por trás daquilo que ele está falando, né? E isso é a dificuldade da maioria dos executivos hoje. Por quê? Porque tem pressa, porque tem ansiedade para executar, né? Então, nessa pressa, eles nem ouvem o que as outras pessoas estão falando, né? E, resumindo aqui, o maior mérito de um profissional é realmente descobrir o que é importante para ele, o que é importante para a sua área, o que é importante para a sua empresa, né? Sabe qual é a minha hora? A hora que eu encontro, na verdade, para pensar e para encontrar e descobrir novas ideias, é nas minhas corridas matinais, que eu faço isso. Não só para o corpo, mas principalmente para a mente. Isso é necessário. Então, nessas horas é que vêm as descobertas assim mais valiosas para eu inovar alguma coisa no meu trabalho, né? Então, por quê? Porque a minha vida, a minha saúde, né, física e mental é meu patrimônio, né? E aquela ansiedade que a gente tem pelo sucesso, a pessoa trabalha muito e ela deixa de se proteger, ela deixa, na verdade, de se cuidar, né? E como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso investindo na minha mente, no meu corpo, no meu espírito. Isso é necessário, né? Controlar o nosso ritmo, cuidar da nossa saúde e começar a ter energia para explorar novas realidades, para realizar e para prosperar e para crescer, né? Então a gente tem que cuidar assim da mente, do físico e do nosso espírito. Eu atendo uma cliente que ela mora em Londres, né? E ela trabalha numa empresa de consultoria multinacional. E o lema nessa consultoria, por incrível que pareça, nos dias de hoje, o lema, almoçar e perder tempo. E aí todo mundo pega o seu lanche na hora do almoço, ou pega seu almoço mesmo, e vão comer na própria área ali de trabalho, comendo e trabalhando, tá? E quando eu questiono ela, quando eu pergunto assim,
por que você faz isso? Ela me responde assim, porque todos fazem. E aí eu pergunto assim, mas e se você não fizer, o que vai te acontecer? E a resposta ela me dá assim, provavelmente nada, né? Então, por que eu estou ilustrando com alguns cases, né? De pessoas que eu atendo, porque os problemas são comuns para a maioria, para todas as pessoas. Todos nós temos um inimigo, e esse inimigo oculto, ele não nos deixa prosperar, né? Então, a gente tem que começar a ter muito cuidado com isso. Precisa começar realmente a pensar nas atitudes, nos comportamentos que a gente toma, tá? Quase que, na verdade, quase que 100% dos meus clientes, eles não têm consciência desse inimigo, né? E a gente também, se a gente não parar para pensar, para refletir, a gente começa a ter alguns inimigos ocultos que a gente realmente não dá importância para ele, tá? Eu tenho, na verdade, uma mentoria que ela vai ajudar você a descobrir os seus maiores e mais importantes inimigos, né? Nessa minha mentoria, eu coloco literalmente um espelho mágico na sua frente. E eu garanto que você vai ficar assombrado com o que nós vamos discutir, tá? Nessa mentoria, eu não vou dizer para você o que você deve, o que você não deve fazer. Mas eu vou fazer você descobrir o que você deseja ser. E o que você quer fazer no seu trabalho, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Nós vamos discutir e nós vamos encontrar as lacunas que você precisa preencher e também as forças que vão ajudar você a mudar. Nós vamos juntos desenvolver um roteiro de aprendizado, um guia para transformar as suas aspirações em realidade, né? E aí você sabe quais são as suas necessidades. Você, na verdade, está disposto a mudar, a fazer o que precisa ser feito para você mudar, tá? Você está disposto a passar por toda uma reflexão que uma mentoria exige e experimentações, porque na mentoria a gente discute e você vai lá aplicar no seu local de trabalho. Então, isso são experimentações que são necessárias às mudanças, né? Você está disposto a descobrir aquele eu ideal, o que eu quero ser realmente, e aí até comparar com o seu eu real, né? Como você está se comportando hoje para poder começar a processar as mudanças, né? Você está disposto a levar uma vida centrada numa visão de futuro e não só com a visão do hoje, tá? Eu tenho pouquíssimas vagas para essa mentoria, poucas mesmo, porque essas mentorias elas são de atendimentos individuais, né? Porque eu tenho poucas vagas, porque eu me dedico muito para cada uma dessas pessoas. O meu trabalho é muito sério e ele pode doer às vezes, tá? Por quê? Porque se ver no espelho mágico não é para qualquer um, não, é para os fortes, tá? E isso, logicamente, tem um preço, tá? E aí muitas pessoas, na verdade, me dizem assim, mas o valor é alto. Aí eu respondo assim, pode até ser alto o valor, tá? Mas o quanto vale a transformação que você vai ter, né? Vai valer cada centavo que você vai investir nisso tudo. Essa minha mentoria, eu tenho vários tipos de mentoria. Essa minha mentoria que eu estou falando agora, individual, à vista ela é R$6.500. Ou você também pode dividir em 12 parcelas de R$650 reais cada parcela, né? E eu sei que esse é um valor para o seu nível de profissional, um nível que você realmente pode investir, né? Se você estiver interessado nessa minha mentoria ou conhecer as outras mentorias que eu tenho, né, de vários tipos, tá? Eu queria que você enviasse uma mensagem inbox para mim no meu Instagram. E aí eu vou poder conversar com você e vou te passar todos os detalhes dessa minha mentoria, tá ok? A Aline está dizendo assim que fazer mentoria dói mesmo. Dói, né, Aline? Você está passando por um processo, já passou por um processo, na verdade, que é bastante doloroso, né? Mas a saída do outro lado, ela é muito grande, tá? A transformação que acontece na vida da gente, ela é muito intensa, tá? E a gente sai com uma satisfação muito grande, tá ok? Me proponho a sempre fazer uma live
relativamente curta, porque é num horário bastante complicado para a maioria das pessoas. Então eu quero assim agradecer muito mesmo de coração a participação de vocês. A Cíntia está dizendo aqui que ela já fez mentoria, dói e chorava muito em todas as sessões. É isso, mas os resultados são muito bons depois, né? Vale a pena. Então a dor que a gente sente compensa todos os resultados depois, tá bom? Estou à disposição de vocês aqui no Instagram e gostaria que vocês então pudessem entrar em contato comigo, deixar lá a sua mensagem, que eu entre em contato com vocês e aí a gente pode discutir muitos dos trabalhos que eu tenho, tá? Muito obrigada, gente. Até a próxima, tá? Na sexta-feira eu vou fazer mais uma live e eu vou falar muito de seleção de pessoal, tá? O que está acontecendo nas empresas, como é que estão sendo os processos seletivos, quais são as exigências que as pessoas, que as empresas estão tendo, aonde que o profissional tem que se preparar, como ele tem que se preparar. A seleção de pessoal hoje em dia não é mais nada daquilo que a gente já conhecia antigamente. Só para vocês terem uma ideia, hoje se grava vídeos, né, para fazer a primeira apresentação pessoal, e eu oriento isso tudo nessa live, e eu vou falar sobre isso tudo nessa live que eu vou fazer na sexta-feira, às 20 horas. Espero vocês lá de coração, tá bom? Muito obrigada, gente, um forte abraço.